Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes? Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Meus irmãos, nós acompanhamos esse trecho um pouco mais longo do que o comum do Evangelho, nesse tempo comum que nós estamos ainda, e aqui nós vemos Jesus se encontrando com seus discípulos e um pai com o seu filho, dizendo que levou o seu filho para ser curado, para ter o espírito demoníaco expulso do seu filho, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar esse demônio. Então Jesus exorta os seus discípulos, faz a cura do menino. No começo pensavam que o menino havia morrido. O sofrimento do menino vinha já de bastante tempo. O pai disse que desde criança, ou seja, há vários anos, que o menino sofria com aquilo, de espumar, de às vezes o demônio lançar o menino para que o menino morresse em alguma situação. E a gente lembra de tantos jovens que passam por situação semelhante. Tem uma vida conduzida pelo maligno, às vezes até tentando colocar a sua própria vida em risco, colocando a sua própria vida em risco de tantas formas, e Jesus continua sendo a resposta para esses jovens. Agora, será que nós vamos ser os discípulos de Jesus que vão ser resposta para esses jovens hoje? Para esses jovens conduzidos pelo maligno, que têm a vida toda preenchida pelo mal e colocando a sua vida em risco e se colocando em situações complicadas, vexatórias, situações de morte. Será que nós vamos ser hoje esses discípulos que têm parresia para evangelizar esses jovens? E mais um ponto para a nossa meditação hoje. Jesus revela por que os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus disse: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo,
a não ser pela oração. Meus irmãos, de fato, tem certos demônios, certos tipos de mal que nós só conseguimos expulsar da nossa vida se for através da oração. Como é que está a sua vida de oração? Talvez seja esse ponto que você está parado, que você não está dando passos. Você talvez até queira mais curas, mais graças recebidas, mas tem certas curas, tem certos males que só podem ser expulsos da nossa vida se nós tivermos o cultivo da vida de oração. Será que você tem sido generoso na oração? Tem parado todos os dias diante de Deus, da sua palavra, do Santo Terço? Tem parado para escutar a voz de Deus? Tem parado para falar com Deus, para se deixar modelar por Deus, formar por Deus? Se encontrado com a Virgem Maria? Como é que tem sido a sua participação nos sacramentos? Tem sido uma confissão feita de qualquer maneira? Tem sido uma missa celebrada com displicência, com irresponsabilidade, só para cumprir o preceito ou a obrigação? Será que você está realmente se aprofundando na vida de oração? Lembrem, Jesus nos ensina, tem certos demônios que só podem ser expulsos pela oração. Nós não vamos conseguir ser santos se não tivermos uma profunda vida de oração. Que se você não está priorizando isso hoje na sua vida, na sua caminhada, tome essa decisão nessa oração pessoal de hoje, a partir do Evangelho do dia, de retomar a sua vida de oração. Ou se for a primeira vez, passar a ter uma vida de oração séria. Não é só pensar em Deus rapidamente ao longo do dia, mas ter momentos mesmo de intimidade com Deus, de escuta da palavra, de meditação da palavra, de se deixar ser configurado ao Cristo por meio da oração. Enfim, o terço e tantas formas que nós temos. Mas que a gente guarde isso no coração. A prioridade que deve haver para a oração. Sim, devemos servir. Sim, a oração sem serviço realmente não faz sentido, mas que isso não seja desculpa para que a gente tenha uma vida de oração medíocre. Precisamos servir muito e precisamos ter uma profundíssima vida de oração. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Que a Virgem Maria nos ajude a colocar em prática essa palavra e que ela interceda mais uma vez por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.